Fala fera, beleza? Nesse vídeo nós vamos trabalhar com a chave estrangeira dentro da linguagem PHP, onde nós temos duas entidades, a entidade cidade e a entidade estado. E nós vamos fazer o cadastro dessas entidades aqui. Levando em consideração, e para ficar um pouco mais fácil o nosso exemplo, eu trouxe aqui o DER, que é o diagrama de entidade de relacionamento, para explicar qual é a ideia e o propósito desse sistema que a gente vai criar, na verdade esse exercício que a gente vai criar em si. Então nós temos aqui a entidade estado, que nós temos o ID do estado como chave primária e o nome do estado como um atributo, e na tabela cidade, na entidade cidade, nós temos o ID cidade, o nome cidade e o código estado, que é o atributo que representa a nossa chave estrangeira. Como cardinalidade, a gente tem o quê? A cidade tem, no mínimo, um estado, no máximo, um estado. Então, a cardinalidade daqui é 1. Esse estado, ele pertence a nenhuma cidade ou várias cidades, então ficou um relacionamento entre N para 1. Para ficar mais fácil a nossa representação, antes da gente ir para a programação, eu vou enumerar algumas funções e alguns exemplos aqui para a gente conseguir entender melhor esse exemplo aqui. Por exemplo, quando eu cadastrar um estado, automaticamente ele fica com código 1, porque a gente vai criar o nosso comando SQL como um auto-increment. Então ele começa no 1 e vai no de 1 em 1. O próximo atributo é o nome do estado. Eu vou colocar só a sigla aqui para facilitar, por exemplo, SP. Se eu cadastrar outro estado, ele vai vir com o código 2, porque eu vou configurar um auto-increment. Daqui a pouquinho eu vou fazer junto com você a criação desse comando SQL. O 2, por exemplo, é MG. E aí, conforme eu for cadastrando, nós temos aqui a nossa chave primária da tabela estado. Beleza. Em contrapartida, a gente tem a tabela cidade. A tabela cidade, que é a entidade cidade, a gente consegue passar valores para essa tabela também. Por exemplo, ele também será um auto-increment, então começará no 1. Depois vem o nome da cidade, por exemplo, cidade de Jales. Essa cidade de Jales, ela pertence a um estado específico. Então lá na minha programação eu vou ter uma caixinha de seleção, mais ou menos igual essa. Nós vamos criar isso lá na programação, que é a Combo Box. Selecionando vai aparecer as opções, estado de São Paulo, Minas Gerais e todos os outros estados conforme as informações contidas na tabela estado. Então o que a gente vai fazer? Pegar todas as informações dessa tabela estado e carregar nessa Combo Box, porque ele vai escrever o nome da cidade e vai escolher o estado a qual aquela cidade pertence. Se ele vai lá, escolhe aqui SP, automaticamente no meu banco de dados eu tenho que salvar o código 1. Por quê? Porque a chave primária desse estado vem para cá como chave estrangeira. Eu vou cadastrar outra cidade, fica com o código 2. Eu vou colocar aqui, ó, Rio Preto, então São José do Rio Preto, que é a minha cidade, RP. Tracinho, escolhi também o estado de São Paulo. O meu usuário ele vê o que está escrito na minha Combo Box, então ele vai escolher a opção do estado e nós vamos configurar para que no banco venha o código 1, porque eu escolhi novamente o estado de São Paulo, então a chave primária vem para cá, representando como uma chave estrangeira. Então toda vez que a gente receber um N, a gente recebe a chave primária da tabela que vem para cá como chave estrangeira. E o atributo que nós criamos para representar essa chave estrangeira é esse atributo aqui, código estado. Perfeito? Então nós vamos configurar uma tabela. Nós vamos primeiro criar a tabela estado. Por que primeiro a tabela estado? Porque ela não tem dependência. Ela não precisa de nenhuma outra tabela. Perfeito? Então nós vamos criar ela primeiro e depois criar a tabela cidade. Por que criar a tabela cidade depois? Porque nós vamos precisar fazer a referência do código estado. Então eu preciso ter essa tabela estado criada anteriormente. Certo? E o que nós vamos fazer? Nós já vamos deixar valores prontos nessa tabela estado e a partir desse momento a gente faz o cadastro lá na linguagem PHP dessa cidade, escolhendo o estado e salvando a sua chave estrangeira. Perfeito? Agora nós vamos lá no banco de dados e lá no nosso banco de dados, no caso do nosso SGBD que nós estamos utilizando, que é o MySQL, nós vamos criar a tabela estado, vamos criar a tabela cidade e vamos já deixar valores inseridos na tabela estado. E a gente faz todo esse procedimento. Beleza? Vamos lá abrir? Muito bem, se você está acompanhando comigo, nessa sequência de vídeos você já viu eu criando um banco de dados. E a gente sabe que nesse banco de dados a gente pode criar uma ou várias tabelas.
Então nós vamos criar um exemplo novo aqui. Eu venho aqui na opção de novo, que eu vou criar primeiro uma base de dados. Vou colocar aqui, ó, FK de chave estrangeira, underline, exemplo. Então a nossa base de dados vai chamar FK, underline, exemplo. Criei a minha base de dados. Escolhendo a minha base de dados, eu venho nessa coluna aqui, ó, SQL. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho para ficar um pouco mais fácil para nós. E a gente vai criar as tabelas. Primeiro eu vou criar a tabela estado e depois de criar a tabela estado, eu vou criar a tabela cidade. Então vamos lá. Para eu criar alguma coisa, create table, estado, abro o meu código aqui e vou cadastrar não, eu vou inserir aqui as informações dos nossos atributos. O primeiro atributo é o ID estado. Eu preciso colocar o tipo, ele é do tipo inteiro. Lembra que começa no 1 e vai no de 1 em 1? Então eu uso um auto underline increment e vou falar que esse atributo é minha chave primária. Então, primary key. Vírgula, porque tenho mais um elemento. Se eu não tivesse mais um elemento, eu não colocaria vírgula. Mas como eu tenho, eu coloquei vírgula. O próximo é nome underline, quer dizer, só nome estado. Então fica nome estado, ele é uma string, então ele fica do tipo varchar, e eu vou colocar o tamanho de posição que eu acho que é interessante aqui, que no caso é 45. Não encerro com vírgula, porque eu vou encerrar aqui com ponto e vírgula. Sempre o último elemento a gente não coloca vírgula. Terminei um elemento, coloquei vírgula, terminei um segundo elemento, fechei com ponto e vírgula. Então aqui a gente tem a nossa tabela estado criada. Agora a gente precisa criar a tabela cidade. Perfeito? Então vamos criar a tabela cidade. Vamos lá, create table cidade. Abra minha codificação e aqui na minha codificação eu vou colocar os atributos. Então vai ficar ID cidade, mesma ideia, ele é um inteiro, ele é um auto underline increment, é a nossa primary key. Show de bola. Aqui eu também tenho mais um atributo que é o nome cidade. Ele também é um varchar de 45, você pode colocar o tamanho que você achar que é interessante. Eu coloco um padrão aqui só para a gente utilizar como um exemplo, tá? Tenho mais uma informação? Tenho, então eu coloco vírgula. E aqui eu vou colocar o código estado. Esse código estado será o nosso atributo que vamos representar ele como nossa chave estrangeira. Eu vou colocar aqui esse atributo é um int, vírgula, porque eu tenho mais uma codificação para se fazer. Aqui eu vou construir mais detalhado possível a nossa chave estrangeira. Você pode fazer aqui na frente e abreviar bastante coisa, resumir bastante coisa, na verdade. Mas eu vou criar do começo ao fim aqui toda a codificação para a gente construir a nossa chave estrangeira. Então eu coloco aqui, ó, constraint, porque eu estou fazendo uma construção. Coloco o nome da minha construção, que no meu caso a minha construção vai chamar FK, de foreign key, entre cidade, underline, estado. Você pode colocar o nome que você quiser. Perfeito? Eu vou colocar FK cidade estado, que para mim é mais fácil de eu conseguir identificar, porque é uma FK entre cidade e estado. Então eu já coloquei a palavrinha constraint, coloquei o nome da minha construção e vou falar que a minha construção é uma foreign key. Certo? Ótimo. Depois eu vou falar qual desses atributos ou qual desse atributo que é a minha chave estrangeira, que no caso é o código estado que eu acabei de criar. E vou fazer uma referência. Então, references, e aí eu vou colocar estado e a chave primária de estado, que no caso é o ID estado. Fechei, não tenho mais nada, por isso que eu não coloco vírgula, porque eu vou encerrar com ponto e vírgula. Resumindo, nós criamos uma constraint, demos o nome para ela, falamos que essa constraint é uma foreign key, falei qual é o atributo que é a minha chave estrangeira, que no caso é esse código estado que representa a minha chave estrangeira, e qual é a tabela que ele referencia, que no caso ele vai referenciar a tabela estado e o ID estado. Por isso que o ID estado vem para cá como chave estrangeira representando. Perfeito? É sempre interessante que você guarde esse código SQL para sempre que precisar. Eu vou vir e executou. Executou os dois comandos, ótimo. Ele já voltou aqui na nossa codificação. Aqui, ó, FK underline exemplo, nós temos aqui a tabela cidade e a tabela estado. Perfeito? Então agora a gente já configurou a nossa base de dados. Então a gente precisa configurar agora o nosso projeto para que a gente consiga fazer todo passo a passo, levando em consideração que esse FK exemplo é o nome da nossa base de dados, é aquilo que a gente vai trabalhar, beleza? Abrindo aqui agora o nosso projeto, nós vamos configurar o nosso projeto. Então aqui dentro do caminho, ó,
o AMP, porque o meu servidor que eu estou utilizando é o AMP. E dentro da pasta www eu vou criar a pasta do nosso projeto. Eu vou criar uma pasta nova aqui, ó, exemplo FK, certo? Então eu vou criar um projeto e vou referenciar essa pasta aqui. Levando em consideração que você tem que ter o AMP instalado na sua máquina e o AMP tem que estar startado, porque se ele não tiver, ele não vai achar o servidor quando a gente executar. Perfeito? Na primeira aula dessa playlist, tem lá o passo a passo, como eu fiz isso detalhado também. Caso você queira acessar, pode ser que te ajude bastante nessa parte aí. Estou utilizando o meu NetBeans, então eu venho aqui em File, New Project, escolho a opção de PHP, aplicação PHP. Vou colocar um nome específico, porém eu já dei um nome para ele aqui, ó, exemplo FK. Vou copiar o mesmo nome para ficar interessante aqui para a gente. Vou colocar o mesmo nomezinho aqui, só que eu vou procurar aquela pasta que eu acabei de criar. Eu prefiro fazer dessa forma, você pode fazer da forma que você achar que é interessante. Fui até o caminho www, escolhi a opção de exemplo FK, o nome da minha pasta e do meu projeto é o mesmo, eu venho aqui, Next, já sei o caminho que eu vou executar, eu posso até copiar esse caminho aqui, Next de novo, não vou utilizar nenhum desses frameworks aqui, finalizei para a criação do meu projeto. Note-se que eu tenho vários outros projetos aqui. Esse projeto que a gente está fazendo é esse exemplo FK. Certo? Então aqui a gente tem a estrutura do nosso projeto, aqui a gente vai moldar o passo a passo do nosso projeto. Então aqui nesse source, nos arquivos aqui, no source files, nós vamos criar alguns exemplos aqui. Nós vamos criar 3 arquivos diferentes, a classe de conexão, o formulário e um arquivo de inserir. Então vem aqui na opção de New, vem aqui na opção de PHP Web Pages e aqui eu vou colocar assim, ó, conexão.php. Então eu vou usar um arquivo chamado conexão. Criando esse arquivo conexão, né, eu posso apagar e deixar somente códigos PHP, porque aqui a gente vai mexer com a parte da conexão em si, certo? E aqui a gente vai criar mais 2 projetos. O primeiro projeto, que no caso é só sobre cidade, né? Eu vou colocar aqui, ó, form, underline cidade. Então eu vou criar aqui o meu formulário de cidade e vou criar um outro arquivo que é o inserir, underline cidade. Então aqui eu só organizei com 3 arquivos diferentes. O primeiro sobre a conexão, depois sobre o formulário e depois sobre o inserir. E aí, através desses 3 arquivos aqui, a gente vai começar a configurar e programar o nosso código. Porém, nós vamos fazer isso no próximo vídeo. É só você acompanhar aí todo o conteúdo e depois deixar o seu feedback do que você achou desse vídeo aqui, até aqui onde a gente fez. Beleza? Te espero no próximo vídeo.